Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Nesse vídeo aqui vou falar por que os anticoncepcionais, ou então as pílulas, tão usadas aí por décadas pelas mulheres, causam um grande envelhecimento nessas meninas. Envelhecimento não é aquele necessariamente da pele, Aquele é o envelhecimento facial, por diminuição da elasticidade, do colágeno, em que tem aquela caracterização da pele envelhecida. Eu estou falando do envelhecimento da composição corporal, em relação à massa muscular, em relação à massa de gordura e também aspectos psíquicos, sintomáticos, como disposição, como libido, como bem-estar geral, como humor. Os anticoncepcionais, eles são medicamentos à base de hormônios, principalmente, a grande maioria deles. As pílulas, sim, são todas elas hormonais. Existem alguns anticoncepcionais que não contêm hormônios, que são os DIUs sem hormônios. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas as pílulas são as mais conhecidas e contêm hormônios que, depois de absorvidos pelo estômago, passam pelo fígado e, com a primeira passagem hepática, aumentam a globulina transportadora de hormônio sexual, a SHBG. Essa SHBG, em níveis elevados, diminui a testosterona livre. Acaba-se por diminuir também a dehidroepiandrosterona. Tem um vídeo sobre o DEA aqui, da importância do DEA no corpo masculino e também no feminino. Então, a pílula diminui também a dehidroepiandrosterona, o DEA, que é também um hormônio anabólico, que é também um hormônio, um pré-hormônio da testosterona, que tem responsabilidade na massa muscular, na libido, no humor e na energia. Então, o anticoncepcional oral diminui a testosterona livre, diminui o DEA, diminui também a produção de GH e assim de IGF-1, que são todos hormônios anabólicos e que favorecem a queima de gordura. Também são hormônios muito ligados ao bem-estar. E não é à toa que vários estudos recentes mostraram a correlação do uso crônico de anticoncepcionais, de pílulas, com maior incidência de depressão em mulheres. Nesses estudos não se fala muito a correlação, mas não se tem outro motivo. Então, se você vê uma mulher na menopausa, em que ela não tem mais testosterona, ela não tem mais DEA, ela não tem mais GH, ela tem perda de massa muscular, ela se assemelha muito com uma mulher, hormonalmente falando, com uma mulher de 20 anos, com o mesmo perfil hormonal que usa anticoncepcional, porque essa menina passou a tomar anticoncepcional com seus 14, 15 anos, teve esse bloqueio tremendo nesses hormônios e, conforme a genética, conforme o estilo de vida, conforme o nível de exercício físico, conforme a alimentação, essa mulher pode realmente entrar em sarcopenia. É muito comum eu ver isso no meu consultório. Mulheres jovens com uma deficiência importante de massa muscular e com excesso de gordura. Elas são o que a gente chama de falsa magra. Eu até postei também um vídeo sobre o assunto falando de falsa magra e o uso de anticoncepcional seria um grande motivo disso. Não dá para eximir também as mulheres, elas podem também fazer a parte delas, potencializar os exercícios. Mas imagine você, se esses hormônios eles são usados para potencializar os ganhos, como por exemplo nos dopings, o doping numa Olimpíada, ele é a base de esteroides, ele é a base de testosterona, ele é a base de GH, até o DEA é doping. Agora, se em excesso esse hormônio faz as mulheres ganharem as provas, fazem elas se destacarem, você imagina o extremo oposto. Essas mulheres com uma deficiência completa de testosterona, com uma deficiência completa de DEA. Completa sim, muitas ficam com testosterona livre indetectável, com um SDHEA de uma mulher de 80 anos, com IGF-1 muito baixo. Algumas passam a ter também alterações da tireoide, porque o anticoncepcional também altera a tireoide. Uma coisa um tipo de anticoncepcional que não altera é o diomirena, que contém sim um progestágeno, um derivado de progesterona, mas ele não impacta na hipófise, não impacta nessa SHBG. A ação acaba sendo local, ou seja, o diomirena é uma boa opção para mulheres que não querem menstruar e não querem ter o seu perfil hormonal
afetado, ok? Já o DIU de cobre também não tem hormônio, não afeta no perfil hormonal, tá? Logicamente por não ter hormônio, mas sim, as mulheres vão continuar menstruando, aí a gente tem que individualizar o que está se buscando, tá? Então entre o diomirena ou o DIU de cobre não tem esse impacto nesse perfil hormonal dessas mulheres. Já os anticoncepcionais orais tem e muito. Então essas mulheres vão ter um perfil hormonal muito depletado desses hormônios anabólicos, um nível de cortisol normal alto para um DEA baixo, que é o que acontece no envelhecimento. Então elas passam a ter uma maior facilidade de diminuição de massa muscular, com um maior ganho de gordura, diminuição da função sexual, diminuição da libido. Isso eu vejo com muita frequência. Existem artigos mostrando essa correlação, existem artigos mostrando o quanto que testosterona tem correlação com a libido na mulher, e não é possível que não se veja que um bloqueio completo da testosterona livre pode diminuir a libido e o desejo sexual e a lubrificação vaginal e a facilidade de orgasmo nessas mulheres. Não, a gente não pode fechar o olho para isso como se tem feito nos últimos anos, é um absurdo. Tem mulheres que adaptam a isso? Tem. É só a testosterona que modula e que medeia a libido feminina? Não. Existem sim outros neurotransmissores que controlam a libido, existem outros hormônios, mas a testosterona é muito importante e a gente não pode fechar o olho para isso. Mulheres hoje elas estão sendo castradas quimicamente, muitas vezes estão sofrendo, estão passando a vida inteira com uma falta de libido, com um déficit de desejo sexual, com uma dificuldade de atingir o orgasmo, com uma dificuldade de ganhar massa muscular, com mais cansaço, com mais fadiga. Por quê? Porque usam anticoncepcionais que bloqueiam todo o seu perfil hormonal, tá? E a gente tem que considerar isso sim como médicos. A gente não pode passar o olho em cima disso e achar normal essas mulheres terem essas queixas e simplesmente usarmos antidepressivos, usarmos remédios para dormir, remédios para tirar a fome, porque algumas também vão passar a ganhar peso, porque elas estão em depressão, e em depressão muitas vezes se come mais e não se olha para esse perfil hormonal, né? A gente, quando vai estudar psiquiatria, vários psiquiatras sabem disso, o quanto os hormônios são importantes da função psíquica. Isso é fato. Você correlaciona vários estudos, eu posso deixar aqui embaixo artigos que correlacionam vários hormônios sexuais, e não só sexuais, como tireoide, como cortisol, como DEA, como GH, como testosterona, como estradiol, como progesterona, tendo correlação com a nossa função psíquica, com o nosso bem-estar, com a nossa energia. Então mulheres que têm queixas psíquicas, que têm queixas sexuais, que têm queixas de composição corporal, elas têm que ser avaliadas do ponto de vista hormonal. Fazer um perfil hormonal completo nessas mulheres é de fundamental importância, e se houver necessidade, que se reponha esses hormônios. Qual o problema? A gente não usou hormônios também para evitar a gravidez, sem nenhum receio. Essas mulheres passaram a usar derivados de estrogênios, derivados de progesterona, sem nenhum receio, desde os 12, 13 anos, e usam até os 50. E por que, se eventualmente tiver que usar DEA, tiver que usar uma testosterona gel, por exemplo, ou até, se fosse o caso, injetável, por que não poderia? Qual o problema? Por que teve esse lobby todo em cima do uso dos anticoncepcionais como hormônios que tem uma chance aumentada para trombose? A gente vê quantas mulheres, né, sofreram tromboses nesses anos, né, e nem foram avaliadas previamente, não tiveram seu perfil, seu risco mensurado para trombose através de exames de sangue, e passaram a usar por décadas esses anticoncepcionais, não fazem nenhum tipo de exame. É engraçado, né? Porque se alguém falar para você que a sua mãe vai fazer um tipo de reposição hormonal, ou seu pai, você no mínimo vai achar que ele vai fazer exames periodicamente, não vai? Que se seu pai for usar testosterona como médico, que ele a cada 4, 6 meses vai fazer exames periódicos para fazer um controle. É o que se espera, né? E é o ideal, realmente. E por que o anticoncepcional parou de acontecer isso? Por que nunca houve isso? Por que as mulheres usam 2 hormônios, tá? Do dia que elas menstruam, muitas vezes por queixas como enxaqueca, por acne, por queda de cabelo, pelos mais diversos fins, né? Não quero engravidar, o mais comum, lógico.
e não tem o seu perfil hormonal avaliado, não se faz nenhum exame, não, esses exames de coagulação muitas nem fazem, né? Então eu queria entender o porquê disso acontecer, né? Se vale, o que vale para uma coisa não vale para outra. Então vamos ser claro nessas coisas, nessa questão hormonal. As mulheres se referem a hormônios e elas nem sabem que elas estão usando. Você pergunta, você já tomou algum hormônio? Não. Como não? Mas você toma pílula há 30 anos? Como é que não? Você toma algum remédio? Não. As pílulas, eles conseguiram fazer com que as mulheres achassem que pílulas fossem como se fosse uma vitamina C, por exemplo. Elas nem questionam e nem veem isso como um medicamento ou como um hormônio. E não que seja um grande problema, mas tem que ser avaliado como qualquer tipo de outro tratamento médico, né? É um tratamento hormonal, sim, para evitar gravidez. É uma questão de saúde pública. É uma questão importante de se avaliar, porque realmente precisa se pensar nessa questão da populacional, né, desse controle controle de natalidade, sim, né? Mas por que não se faz exames? Por quê? E por que para outros hormônios tem-se esse problema? Então vamos, né? O que vale um, vale para outro. Então essa é a mensagem que fica. Se você realmente usa um anticoncepcional oral, que você busque uma avaliação mais completa do seu perfil hormonal, de testosterona, de SDHA, da tireoide, do cortisol, principalmente o salivar. As mulheres que usam anticoncepcional oral não adianta dosar o oral, tá bom? Porque ele vai ser falsadamente elevado, ele vai ser um falso elevado, não tem qualquer tipo de valor dos níveis de GH, principalmente do GF1, da insulina, dos marcadores de inflamação e eventualmente até desses marcadores de trombose. Tá bom? Essa é a mensagem que fica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixem o joinha aí. Me sigam aqui no canal e sigam também eu no Instagram, @Dr. Roberto Franco do Amaral. Até a próxima.